Há 50 anos, o Brasil era mais rico que a China e a Índia. O que aconteceu? Esse é o assunto de hoje, para a gente refletir. Vamos lá. 50 anos atrás, 1975, o Brasil era mais rico, mais ou menos 7 vezes do que a China. Isso analisando PIB por pessoa. Tá? Em 1975, o brasileiro médio tinha muito mais força econômica de consumo, qualidade de vida, do que um chinês médio. Em 1975, a China tinha mais gente passando fome do que a população inteira do Brasil. A Índia vivia miséria. A Índia estava saindo, se libertando do controle britânico. Dois países que em 50 anos se tornaram grandes potências. A China, segunda maior potência, e a Índia hoje em quarto lugar. Os Estados Unidos vêm numa liderança de mais de 100 anos, como primeira maior potência do planeta. E é óbvio que manter uma posição de primeiro é muito mais difícil do que você alcançar uma posição de segundo, terceiro, quarto, porque você não tem uma referência para olhar. A referência é você mesmo, é melhorar aquilo que você já construiu ou corrigir erros, né? Mas nesses 50 anos, 1975, vamos pegar até hoje, vamos colocar 50 anos redondo, 2025. Nós tivemos praticamente 20 anos do governo PT no Brasil. E seus puxadinhos também, né? Se a gente for colocar, daí uns 25 anos ou mais, né? Ou seja, metade dos 50 anos. Então, e quando a gente fala 50 anos, a gente está, é lógico que existe uma curva nisso aí. Há 50 anos o brasileiro médio tinha poder de compra 7 vezes mais do que um chinês médio, tá? E acredito eu, se a gente for olhar pela curva, e isso deve ter mudado de uns 20 anos para cá, que o chinês médio ultrapassou o brasileiro e o indiano próximo disso também. Mas enfim, a gente tem que trazer isso como reflexão. Como é que você, como eleitor, como contribuinte, pagador de imposto, permite com que um partido governe o país quase a metade desse período que o Brasil só está em queda constante, empobrecimento, tá? Nesses 50 anos, os Estados Unidos cresceu o PIB por habitante 10 vezes, o Brasil cresceu 5 vezes, a China 50 vezes e a Índia 12 vezes, tá? E aí precisa se analisar o seguinte: o que a China fez e a Índia para ter esse crescimento, para se tornar a segunda maior potência econômica, para a Índia se tornar a quarta potência econômica e o Brasil só empobrecer? Precisa fazer uma análise sobre isso, onde existe um grupo político, ideológico, que controlou o país praticamente metade desse período e empobreceu o país, literalmente. E eu não vou aqui entrar nesse aspecto de direita e esquerda, porque não funciona. Gestão pública com ideologia só leva o país à pobreza. Nós temos o exemplo na América do Sul da Argentina e da Venezuela, que já foram países ricos e empobreceram absurdamente por ideologia, né?
que é uma política muitas vezes de governo, não é uma política de Estado. E o exemplo é os Estados Unidos, que vem numa liderança de mais de 100 anos. Por quê? Porque independente da política de governo, existe uma política de Estado que é mais forte e predomina nas decisões. Por exemplo, se você pegar os democratas, que é considerado a esquerda nos Estados Unidos, são liberais, e os republicanos são os conservadores, tá? São os que praticamente dominam a presidência da República em muitos estados, é mais ou menos dividido, tá? Mas se você pegar os dois partidos, que um é de esquerda e o outro é de direita, a base, a base da política de Estado é a mesma, que é baseada no quê? Propriedade privada, economia de mercado e capitalismo. É a base dos dois mesmo. Você não vai ouvir nenhum democrata dizer coisas boas sobre o comunismo. Eles vão falar, os democratas vão falar sobre que precisa se investir mais em programa social, que precisa dar mais assistência a quem não trabalha, a quem tem dificuldade de diversas naturezas, problemas sociais em geral. Eles vão defender programas sociais diversos. Mas eles jamais você vai ouvir de um democrata falar assim, não, eu apoio o comunismo, eu acho o socialismo bom. Você não vai ouvir isso, tá? Eles têm a mesma essência, que é um projeto de Estado, que é baseado em liberdade, liberdade de mercado, propriedade privada, liberdade de expressão, menos interferência do Estado. Os democratas defendem mais interferência do Estado, mas nesse aspecto, em programas sociais, em coisas dessa natureza, não no mercado como um todo. Tá? E aí você vê um país que lidera o ranking mundial de riqueza por mais de 100 anos. Agora, se você pega um país desse, que é a maior potência econômica, militar do planeta, e você acha que está tudo errado lá, erro tem em todo o país. A questão não é quem acerta ou quem erra, é quem acerta mais e quem erra menos. Esse é o ponto. É isso que é importante. Importante é você acertar mais do que você errar, porque errar todo mundo vai errar. Agora, se você acerta mais do que erra, o resultado é melhor. Né? E o país que erra mais do que acerta, o resultado vai ser sempre voo de galinha. Né? Então veja bem, os Estados Unidos tem problema? Tem vários. Problemas sociais? Muitos. Pobreza? Muita pobreza. Mas acerta mais do que erra. Então o resultado é essa hegemonia de mais de 100 anos como a maior economia do planeta. Tá? Piorou? Piorou. Mas isso é um processo que vai se ajustando também, porque as gerações mudam. Nós estamos falando de 50 anos. E os Estados Unidos já são mais de 100 anos nessa liderança, tá bom? O importante é comparar o Brasil, não é com os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o número um. O Brasil deveria copiar os Estados Unidos naquilo que os Estados Unidos acerta e não copiar naquilo que os Estados Unidos erra. Mas não, o Brasil copia os Estados Unidos naquilo que ele erra e não copia naquilo que ele acerta. Por quê? Por que eu digo isso? Porque é normal que uma nação, depois que enriquece, comece a produzir muita besteira, muita coisa inútil. Por quê? Porque a geração não sabe o que é pobreza mais. É a geração que vive na riqueza. Então é natural que essa geração, parte dessa geração, vai começar a desviar um pouco daquilo que era a essência da nação, que era trabalhar arduamente, entendeu? Investir, ter um conceito mais familiar, entendeu? E aí acaba que quando essa nação não tem mais necessidade básica de sobrevivência, acaba tendo aqueles que saem um pouco, né, dessa lógica de produtividade e prosperidade e acaba produzindo porcaria, produzindo coisas que acaba gerando um dano às gerações futuras. Isso é natural, são as curvas do desenvolvimento que vão se corrigindo e vai dando certo. Agora, quando um país
no caso o Brasil, só copia o que é ruim dos Estados Unidos, tem que se pensar o seguinte: pô, o Brasil não chegou nem a ser rico. Como é que ele já deixa de copiar aquilo que é bom e copia aquilo que é ruim? É lógico que o resultado não vai ser bom. E é o que vocês estão vendo. Você fala com um chinês. Eu tenho amigo chinês. Na verdade, eu tenho uma esposa chinesa de Taiwan. Eu tenho uma filha é, chinesa também. E então eu conheço bem essa cultura. E indiano, eu tenho alguns amigos médicos indianos, e é cultura de trabalhar, não é cultura de balada, churrasco e feriado, é cultura de trabalhar. Indiano trabalha muito, chinês trabalha muito. Então não adianta, sem trabalho, sem produtividade, um país não cresce. Então aí vocês precisam começar a refletir para onde vocês querem que o Brasil vá e para onde vocês querem que os seus filhos vão. Porque é sério isso. Se você não se importa com você mais, se importe pelo menos com os seus filhos. Entendeu? Porque se eles continuarem num país desse, para onde que eles vão? Então é melhor, como eu digo sempre, a melhor saída do Brasil é o aeroporto. Tá? Então, vamos refletir sobre isso. China e Índia. Dois países que hoje são a potência, são potências no mercado de tecnologia, na área médica também. Indiano e chinês, eles investiram muito na área de tecnologia e na área médica. Tem muito profissional de TI, indiano e chinês, e muito profissional médico indiano e chinês também, inclusive nos Estados Unidos. Entendeu? E aí o Brasil investiu em que nas universidades? Investiu em quê? Em áreas humanas, história. História, principalmente, é o que você mais escuta, principalmente envolvido com políticas. História, formado em história, formado em sociologia, é o que você vê, é o que o Brasil produziu. Ou advogado, né? Cadê? Assim, eu desconheço um país que se desenvolveu dando prioridade às ciências humanas e não às ciências exatas. E o Brasil, o que você mais escuta, parece que a prioridade é sempre ciências humanas. E as ciências exatas é largado. E os países que investiram muito mais no meio acadêmico, no mundo acadêmico, em ciências exatas, são os países que saíram da pobreza, né? Formaram engenheiros, formaram médicos, formaram cientistas de dados e de tecnologia. E aí você vê hoje o que no Brasil? Carro chinês, moto indiana, muita tecnologia de fora, e o Brasil abrindo o bocão para dizer: nós somos uma grande potência no agronegócio. Entendeu? E depende de outros países para tudo. Até o agro depende. Se você parar para pensar, não existe soberania no Brasil. O Brasil não é um país economicamente soberano. Não é. Aí você fala assim: não, o agronegócio alimenta o mundo. Isso é uma grande mentira, para começar. O agronegócio não alimenta o mundo. Tá? Os Estados Unidos mesmo é um que produz mais alimento do que o Brasil. O agronegócio não alimenta o mundo. Mas vamos alimentar essa mentira. Tá bom. Então tá, o agronegócio alimenta o mundo. Quero ver se os países que vendem fertilizante e máquinas e equipamentos e tecnologia agrícola, o Brasil vai continuar com essa força toda no agronegócio. Não vai. Por quê? Porque depende de tecnologia. Apesar de ter a Embrapa, que é fenomenal e ajudou muito a tecnologia no agro, mas ainda tem um gargalo gigante nessa área, que é os equipamentos que vêm com taxa de importação muito elevada e outros implementos que são necessários para a produção no agronegócio. Tá? Fora isso,
O Brasil compra tudo em tecnologia, tudo. Então, assim, precisa repensar em termos de voto, sabe? Você vê os mesmos políticos aí há 50 anos mandando no país e olha para onde o Brasil foi. E aí você vai permitir com que esses mesmos políticos continuem mandando no país. Aí eles criam os filhos também, né? Quando não é filho biológico, é os adotados já no meio político, né? Que o cara era vereador e vai subindo porque pegou um padrinho ali. E aí? Não vai mudar. O Brasil não vai mudar com essa direção. Deveria copiar os Estados Unidos daquilo que é bom e não copiar naquilo que é ruim. Deveria copiar a China naquilo que ela está acertando e não copiar naquilo que está errando. E assim, copiar a Índia naquilo que a Índia está acertando e não copiar naquilo que a Índia está errando. E pensar sempre no seguinte: quando você votar, pensa numa coisa, você jamais vai ouvir um político chinês ou um político indiano. Estou pegando esses dois países, foram os países que passaram o Brasil e viviam na miséria lá atrás. Se eu for pegar outros como Taiwan e tal, piora mais a relação com o Brasil. Mas pegando esses dois, tem território grande, população e tal, para poder ter referência. Porque quanto maior a população, mais difícil é de fazer a gestão. Você vê que países ricos são países com a população pequena, porque é mais fácil fazer essa gestão. Agora, você fazer uma gestão num país com a população grande, alimentar uma população grande e gerar riqueza é muito mais difícil. Então, assim, a China, nesse ponto, cresceu, soube copiar dos Estados Unidos aquilo que era interessante copiar. A Índia fez a mesma coisa, a relação de negócio da China com os Estados Unidos, da Índia com os Estados Unidos, sempre foram muito grandes. E eles nunca tiveram esse conflito extremo de ideologia, cada um fazendo o seu. Tá? Então, quando você ouvir um político falar que o Brasil não cresce, ou que o Brasil não cresceu, ou que o Brasil empobreceu por causa de estrangeiro, de país do exterior, de outros países, lógico, país do exterior, só pode ser exterior, né? Quando você vê um político falar que o Brasil empobreceu e o Brasil deixou de crescer por causa de outros países, que eu lembrei de um político do Nordeste, usa sempre esse nome, o capital estrangeiro, e eu me confundi na hora que acabei falando uma bobagem, país do exterior, enfim. Mas quando você vê um político falando isso, que a culpa é do estrangeiro, essa é a frase que ele sempre usa, que a culpa é do estrangeiro. Quando você escuta isso, você já exclui esse político, porque é uma grande mentira, cara. A culpa não é do estrangeiro, a culpa é do gestor público brasileiro, que é muito corrupto. Então, existe o custo Brasil, e esse custo Brasil é alto por causa do alto nível de corrupção que tem na gestão pública. E das empresas também prestadoras de serviço para o governo. É corrupção em todo lugar, é corrupção no judiciário, nos tribunais de conta, no executivo, no legislativo, nas forças armadas, é corrupção demais. Isso chama custo Brasil. E isso que empobrece um país. Então, quando você for votar, pensa muito naquilo que o seu representante fala. Porque é muito fácil apontar o dedo para os outros. Vocês nunca vão ver um político do chinês ou indiano falar que a culpa é dos Estados Unidos. Eles vão lá, faz as mudanças que eles têm que fazer e cresce. O Brasil não, é o tempo inteiro. A culpa é dos Estados Unidos, a culpa é da França, a culpa é da Inglaterra. Eu deixei de crescer por causa deles. Não. Deixou de crescer porque a gestão pública brasileira é muito corrupta e está provando isso aí. Em 50 anos, a China saiu de uma condição econômica terrível, tinha uma população
passando fome maior do que tinha uma população passando fome maior do que a população inteira do Brasil, a Índia em miséria extrema, o brasileiro médio vivia muito melhor do que o chinês, muito melhor do que o indiano, e hoje ambos vivem muito melhor do que o brasileiro. E quem é que tem essa responsabilidade? Gestor público, que aprova um monte de imposto, um monte de carga tributária em cima do contribuinte e não deixa o contribuinte enriquecer, que é quem toca a economia de verdade no país, tá bom? Então, pensa nisso aí e a gente segue aí para o próximo. Até mais.